berrar aloterrar. Ou seja, quando subires, é a 37ª porção semanal, ano de 5.785 do ano de 2025 da Era Comum, onde Israel continua no cenário, porque Deus é fiel, está em guerra, e Israel carece de nossas orações. Amém? A própria palavra diz: orai pela paz de Jerusalém. Glória a Deus. A igreja não está desconectada de Israel, a igreja está enxertada em Israel. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Muita gente diz assim: isso é coisa de judeu. Pois é, mas você está enxertado lá. E o que acontece com Israel tem efeito em nós. E vou dizer uma coisa: o dia que Israel clamar Baruch haba Beshem Adonai, chega a vida eterna. Amém, meu irmão? Então o relógio de Deus não é igreja, como muita gente ensina. Isso é mentira. O relógio de Deus é Israel. É porque Paulo falou até que entre a plenitude dos gentios. Mas plenitude de gentios é o quê? É número? Hein? Quanto é? Você sabe? Ninguém sabe. Então, meu irmão, nós temos que olhar para Israel. Yeshua fala isso. Quando a figueira florescer. Quem é a figueira? Pois é. Então, vocês sabem que o verão está próximo. Não é verdade? Então, meu irmão, fica ligado que as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e por falta de conhecimento das Escrituras, porque Deus mesmo diz que meu povo erra por falta de conhecimento, as pessoas não conseguem detectar, não conseguem aquilo que a Bíblia fala e tem acontecido. Amém? Se você leu em casa, essa paraxá vai de Números 8:1 a 12:16, é longa. A Haftará é Zacarias, muito bom ler, 2:10 a 4:7. E a porção do Berit e Hadashá é Lucas 15:1, 16, 31, que nós comentamos ontem a respeito da parábola da... Não, não esqueceram não, né? Das 99 ovelhas. Você quer ser qual delas? As 99 ou a uma que se perdeu? Amém, amém. Gente, é muito perigoso porque as pessoas acabam entendendo as escrituras erradas e isso é perigoso, porque a gente acaba criando conceitos errados. Amém? Fala. Passou. Todo mundo agora quer ser a um. O Paulo diz que ele é pior de todas que se perdeu. Amém? Então, meu irmão, hoje nós vamos falar sobre a consagração dos levitas. Eu não sei se isso vem de mim, mas eu sempre fico preocupado com umas coisas e eu sempre questionei por que Deus escolheu Levi para sacerdócio. Eu não sei se você se perguntou isso, mas eu já me perguntei. Já? Então não sou só eu, graças a Deus. Então tem pessoas que se perguntam, e é uma pergunta legítima, viu, meu irmão? E ela também tem uma resposta para essa pergunta. Vamos lá em Números 8, de 9 a 11. Fará chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntará toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão eles para o serviço ao Senhor. Ó, isso aqui está se tratando da consagração da tribo de Levi como tribo sacerdotal. Alguns já se perguntaram isso, e isso é interessante. Agora, para entender por que disso, nós também temos que dar uma olhada no nome
dessa tribo, no nome do patriarca Levi, que significa unido ou ligado. Olha que coisa interessante. Levi foi o terceiro filho de Jacó e Lia. Ó. E seu nome foi dado com um propósito especial, que a Lia nos disse. O que ela falou quando ele nasceu? Ó, agora, desta vez, meu marido se unirá a mim, porque lhe dei o quê? 3 filhos. Primeira coisa que você tem que pensar, por que depois de 3 filhos, ela acha que o marido se unirá a ela? Assim, Lia esperava que Jacó se aproximasse mais dela, já que a afeição de Jacó era voltada para outra esposa, Raquel. Agora, meu irmão, se você conhece a palavra de Deus, se você está aceso para as coisas mais profundas, se você prestar atenção, na realidade, isso é uma coisa profética. Ó, presta atenção. Isso, só depois de ter 3 filhos, é que um marido se unirá à esposa. Meu irmão, isso é completamente profético. Você percebeu? Hein? Lembra que Israel se dividiu em 2 povos? Não é? Foi o reino do sul, chamado Judá, e o reino do norte, chamado Israel. E depois Deus chamou são os gentios, e aqueles que creem em Machia. Depois de 3 filhos unidos, o marido se unirá à sua mulher. Ou seja, o pai vai voltar a se conectar maritalmente com Israel. Isso é profético. Está percebendo aí, meu irmão? Hein? Então, só quando Judá, Israel e os gentios que creem alcançarem a sua plenitude é que Yud-Re Vav-Re se unirá novamente à sua esposa Israel. Amém? Então, isso é profético para a glória de Deus. E o nome Levi significa o quê? Unir. Então, uma das razões é essa, mas não é só essa. Tá? Porque quando tiverem esses 3 em plenitude, Deus restaura a aliança e a comunhão espiritual com Israel, porque Yeshua governará de Israel todas as nações. Porém, nessa paraxá, já encontramos, né, os descendentes do patriarca Levi sendo consagrados a Yud-Re Vav-Re, assumindo um papel fundamental no serviço sagrado e na condução espiritual do povo de Israel. Essa paraxá já traz a consagração deles, não é? A consagração de Levi a Yud-Re Vav-Re é, no mínimo, curiosa. É curiosa, pelo menos no meu ver, né? A consagração de Levi é um pouco curiosa. Você sabe por quê? Porque antes disso, a primeira vez que Yud-Re Vav-Re consagra um grupo de pessoas para si em Israel, não foram os levitas. Sabe quem foi? Hein? Hã? Não, o sacerdote é Levi, gente, pelo amor de Deus. Primeira vez que Deus separou um grupo em Israel foi os primogênitos. Não foi Levi. Ó, quando o Senhor libertou Israel da escravidão no Egito, ele separa os primogênitos para ele. Veja, antes dos levitas, ele não escolheu os levitas. Veja em Êxodo 13, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me, ó, todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homem como de animais, é meu. Ó. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comerei pão levedado.
Então, o primeiro grupo que Deus separa em Israel, para ele, são os primogênitos. A palavra hebraica aqui traduzida como consagrar, Kadesh Li, que significa o quê? Consagrar para mim, separar para mim, possessão minha. Olha só, presta atenção. Separar para um propósito sagrado, para serviço sacerdotal. Então presta atenção. Deus separa os primogênitos para o quê? O sacerdócio. Então não foram os levitas primeiros a serem separados. Então, por que então os levitas é que foram consagrados e não os primogênitos? Meu irmão, tem uma história aí que as pessoas não prestam atenção. Primeiro, essa palavra, Kadesh, Kadosh, é frequentemente usada na Bíblia para indicar algo ou alguém que foi separado, consagrado para o serviço sacerdotal. De onde você conclui que quem primeiramente foi separado para o serviço sacerdotal são os primogênitos. Por isso que a Bíblia fala muito de primogênito, tá bom? Então, e o Senhor esclarece que todo primogênito macho, tem gente que pergunta, mas e a mulher, quando abre a madre, é primogênita? Ela, em tese, é primogênita, mas Deus está separando os primogênitos macho, não as fêmeas. Ah, Rafael, está desqualificando a mulher? Isso é bobagem, joga no lixo, amém? Deus é que separou e Deus é soberano, Êxodo 34:19, porque o homem sempre é o cabeça da mulher, tá bom? Então, Êxodo 34:19, tudo que abre a madre é meu, até todo do teu gado, que seja macho, que abre a madre de vacas ou de ovelhas. Então, tanto de homem quanto de mulher, o primogênito é tirado para Deus. Tanto é que o primogênito dentre os animais não podia trazer o que sobre eles? Trabalho, serviço, tinha que entregar. Amém? Glória a Deus. E quero chamar a atenção de todos que qualquer coisa consagrada ao Senhor não pode ser resgatada. Amém? E a gente vê a igreja aí consagrando coisa, depois vendendo. Não pode. Levítico 27:28-29. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém, daquilo que possui, seja homem, ou animal, ou campo da sua possessão, será vendido, nem será remido. Eu não posso vender. E eu não posso remir, tomar de novo para mim, porque não me pertence mais. Se eu consagrei esse objeto a Deus, esse objeto é dele, não é meu mais. Não posso vender. Levítico 27:28-29. Eu não posso vender. Isso é muito sério. As pessoas ficam consagrando. Consagra o carro aqui. Tem certeza? Tem. Consagre, depois vende. Gente, Deus vai cobrar. Amém, meu irmão? Chega o tempo que Deus cobra. Porque não é da pessoa, você consagrou. Nem será remido, você não pode resgatar isso. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor, é dele. Acabou. Rafael, mas eu não quero mais. Acabou. Nenhuma pessoa que dentre os homens for devotada será resgatada, e se tentar, será morta. A palavra devotada aqui refere-se a algo ou alguém que foi totalmente dedicado ao Senhor, ou seja, consagrada, sem possibilidade de resgate ou reversão, por assim dizer, da consagração. E existem pessoas na igreja atual que fazem consagração de coisas e depois as vende. Não pode, gente. Se você fez consagração ao Senhor de qualquer coisa, a coisa não lhe pertence mais, e sim a Yud Revavirê. Embora preste atenção, você não é obrigado a consagrar, porém, se consagrar, consagrado estará para sempre. Deu para entender? Você não é obrigado, mas se fizer,
não é seu mais. Você não pode reverter a consagração, ou seja, desconsagrar. Não tem como. Ou resgatar. Guardou isso? Guarda para sua vida também. Então, concluímos que os primogênitos em Israel não podem ser resgatados, pois foram consagrados a Yud Revavirê, conforme analisamos anteriormente nessa paraxá. Vemos que Yud Revavirê ordena a consagração da tribo de Levi. Mas por quê? É essa a pergunta. Se Deus já consagrou os primogênitos para ele, se já trouxe para o serviço sacerdotal, por que mais tarde, nessa paraxá, nesse momento, Deus consagra Levi e não os primogênitos? Isso é uma pergunta que precisa ser respondida. Afinal, o Senhor já havia consagrado os primogênitos para o serviço sacerdotal. O que motivou essa mudança? Bom, para entender essa mudança, nós temos que voltar nas Escrituras, lá em Êxodo 32, de 1 a 7. Presta atenção. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O que aconteceu com ele? Porque ele subiu no monte e ficou lá 40 dias e 40 noites. Ficou lá. O povão começou o quê? Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Cadê esse Moisés? Não pensa que todo mundo conhecia Moisés. Não, uns nem sabiam quem era Moisés direito. São 3 milhões de pessoas. E aí, Moisés não aparece. Começa o burburinho. A esposa fala para o marido lá na cabana, na cozinha: cadê o cara? Eu falei: é mesmo, minha filha. Você tem vigor. Vai lá e assume esse negócio. Cadê Moisés? Aí o burburinho vai crescendo, não vai? Não é assim que acontece? Pois é. Ele: não sabemos o que sucedeu com ele. Disse-lhes Arão: tirai a argola de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-ma. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e o buril, e fez, este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Interessante que ele faz um bezerro e eles falam no plural. É possível que seja porque no Egito eles adoravam muitos carneiros, e tem uma cidade lá que tem muitos carneiros grandes, bezerros grandes, né? Eles adoravam os bezerros. Então é bem possível que seja por causa disso. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto. Eu sempre digo para todo mundo: servir ao Senhor é o que tem dentro do coração, é o objetivo dentro do coração. Você vê que o objetivo deles era a idolatria. Eles acordaram de madrugada para adorar o bezerro, não é? E às vezes as pessoas reclamam porque choveu, porque isso, porque aquilo, e não vêm adorar o Senhor. Então o negócio é o coração, como o objetivo do nosso coração. Até para fazer besteira, se a gente está afim, a gente acorda cedo e vai fazer. E nada nos impede. Então, e trouxeram ofertas pacíficas, até oferece coisa. Oferece dinheiro, oferece isso, oferece aquilo. E o povo assentou-se para comer e beber, vira festa. E levantou-se para divertir-se, Divertir-se aqui é o quê? Pode ser brincar de pique-esconde, jogar vôlei, sei lá, qualquer coisa. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu. Acabou, está corrompido. Que coisa, né? Você nota que Deus, quando o povo de Israel está andando nos caminhos, ele fala: meu povo. Mas quando o povo erra, ele fala: Moisés, o teu povo.
Pois é, ninguém gosta de filho ruim. A gente gosta de filho bom. Gente, nós devemos ter muito cuidado, pois quando Deus parece demorar a falar conosco, o que nós fazemos? Hein? Só? Olha, demorar segundo as nossas perspectivas humanas, viu? Não é segundo Deus, não. Eu acho que demora segundo a minha perspectiva. Nós tendemos a nos desesperar. Primeiro a gente começa, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus é comigo? Não começa? O diabo fala, e eu acho que não. Aí você fala, é mesmo. Não é assim que a gente fica? A gente tem que ter cuidado, gente. Porque Deus não trabalha na minha perspectiva, mas na dele. Ele trabalha para a salvação, eu trabalho para o imediatismo. Eu trabalho para comer hoje, eu trabalho para comer amanhã. Ele não. O trabalho de Deus é diferente do nosso. Ele trabalha em função da salvação, do projeto de salvação que ele tem para os homens. Então ele não vai agir segundo a minha perspectiva, mas segundo o ponto de vista dele, não no meu. E às vezes, segundo o ponto de vista dele, segundo o meu ponto de vista, demora. E aí o diabo começa. E ele te deixou. Telefona para o profeta. Aí tu liga. Ô profeta, Deus não tem falado comigo aí? Ora aí por mim. Aí ele ora. Assim diz o Senhor, eis que te levarei para não sei aonde. Mas não é Deus que está falando. Porque Deus está quieto. Quieto? Segundo o meu ponto de vista, segundo o ponto de vista humano, tenha cuidado com isso. A gente começa a achar que Deus não está mais agindo a nosso favor, que nos esqueceu ou nos abandonou. E isso passa-se com Israel até os dias de hoje. É nesse momento que a situação se torna delicada, pois tomados pelo desespero, buscamos deuses que nos respondam de forma imediata, segundo a nossa necessidade, perspectiva e expectativas carnais. Os profetas já estão logo todos, e aí o inimigo usa os falsos. É ou não é? Lembra do rei que falou que queria ir contra lá o inimigo e falou assim, o rei de Judá falou assim, ô meu rei, não tem nenhum profeta aí de Deus que nós possamos consultar? Ele falou, não, aí está cheio de profeta aí dizendo para a gente ir para a guerra. Ele falou, não, um outro. Ele falou, não, tem um que eu não quero papo com ele não, porque ele só fala coisa contra mim. Falei, pois é esse mesmo que tem que vir. E ele veio. E ele falou, não, vá mesmo lutar. Aí ele falou, te conjuro que só diga aquilo que o Senhor mandou. Sim, hoje mesmo tu morrerá. Então, meu irmão, nós gostamos de ouvir coisas agradáveis, e isso é perigoso, e o inimigo de nossas almas sabe disso. Porque eu não gosto de ouvir coisa ruim. Quem gosta de ouvir coisa ruim? Eu gosto de ver assim, Deus falando assim, assim, meu servo, lindo e bonito, eis que te levarei para pregar minha palavra lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Tu vai ficar num apartamento de 6 quartos, 7 banheiros, vai ter quarto, assim diz o Senhor, eu glória a Deus. Aí tem até briga, essa benção é para mim, não é para mim, né? A gente gosta disso ou não gosta? Ué, sei lá, carro na garagem, avião, jatinho. Aí é Deus. Agora, Deus nunca fala assim pra gente, né? Eis meu servo que te mando lá para a África. Tu vai beber água com lodo. Não, isso não é para mim, não. Isso é para a guerra. Tô fora. Dormir no chão, não tem carne. Só tem arroz e cru. Água marrom, babuíno pulando. Aí não é de Deus. Gente, tô brincando.
Mas cuidado, porque a nossa carne gosta de ouvir coisa boa. Cuidado. Por isso existe a idolatria. O homem faz deuses de pau e pedra, e esses deuses ficam onde um homem pode vê-los. E eles só fazem aquilo que o homem quer. E eles só vão para onde o homem quer. Se o homem deixa ele parado lá, parado ele fica. Se o homem diz que dia 15 é dia dele, o homem pega ele, enche de gente a procissão e anda com ele para um lado e para o outro, põe ele lá e ele fica parado. Ou seja, esses deuses obedecem à vontade do homem. O Deus verdadeiro, não. O bezerro faz o que eu quero. É da forma que eu quero. É do metal precioso ouro. Deus verdadeiro não. Ele é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então criaram o bezerro. Colocaram onde o homem pode ver e vão para onde o homem quer levá-los. Fazem a vontade dos homens. E eles, segundo os homens carnais, lhes responde suas orações. Mas não é bem assim. Veja o que está escrito em Isaías 46, 6-7. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam ouro na bolsa e pesam a prata nas balanças, salariam ourives para que faça um Deus e diante desse se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém livra de sua tribulação. Amém? Inclusive, a idolatria está elencada nas obras da carne. Veja em Gálatas 5, 16, 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. E tem gente falando que idólatra é cristão, é seguidor de Cristo. Eles estão na carne. Eles são carnais. E todos aqueles que estão na carne são inimigos do nosso Pai Celestial. Para terminar aqui, ó, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Porfias é disputa, ciúme, iras, discórdia, disenções, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Glutonaria. A igreja fala assim: crente não bebe, mas come, né? Glutonaria é pecado. Quem come além daquilo que necessita está pecando, é glutão. E coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o idólatra não herda o reino de Elohim, o reino dos céus. Mas eles falam de Yeshua, mas não vão herdar o reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Acorda, tu que dorme, e Yeshua vos esclarecerá. E veja o sábio conselho do apóstolo João, em 1 João 5,21. Ó como é que ele é carinhoso. Filhinhos, bonitinhos, guardai-vos dos ídolos. Viu, filhinhos? Amém? Veja também Paulo em 1 Coríntios 10:7. Não vos tornei, pois, idólatras. Ó, como algum deles, conforme está escrito, ele está falando desse período, né, do bezerro de ouro.
O povo sentou-se a comer e a beber e levantou-se para... Fez até feriado por causa do bezerro de ouro. Aqui Paulo está fazendo referência ao caso do bezerro de ouro. A idolatria no contexto bíblico não se refere apenas à adoração de imagem, mas também à priorização de qualquer coisa acima de Yud-Heh-Vav-Heh, seu filho, e Yeshua. Tudo que você coloca acima do Criador e de seu filho é idolatria. Até parente, dinheiro, poder, prazer ou até mesmo pessoas. Quando Yud-Heh-Vav-Heh diz a Moisés assim, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, Moisés desce na mesma hora. Acabou o assunto. Moisés desce e lança a lei do pacto no chão e quebra. Por quê? Porque Israel quebrou o pacto adorando imagem de escultura. Então Moisés desce, obviamente, e encontra o povo como? A idolatria desenfreia o ser humano, leva para a prostituição, fica sem freio. Amém? Por isso que na idolatria tem muito homossexualismo, muito adultério, muita mentira, porque a idolatria desenfreia. Ou seja, Moisés chega e encontrou o povo já em prostituição, desenfreado. E de imediato ele toma uma decisão. Moisés olhou, quebrou as tábuas, olha a decisão que ele tomou, e veio de Deus, Êxodo 32, 25 a 26. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, presta atenção, isso tem que prestar atenção, quem é de Yud-Heh-Vav-Heh, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A questão é, onde estavam os primogênitos? Moisés falou, todos aqueles que são de quem? De Yud-Heh-Vav-Heh. E o que ele fez quando Israel saiu do Egito? Falou, todo primogênito é meu. E quando Moisés gritou, todos os que são do Senhor venham até mim, não apareceu um primogênito, mas a tribo de Levi, segundo as escrituras, toda ela se juntou a Moisés. Olha aí, a questão é, onde estavam os primogênitos? Adultos que pertenciam a Yud-Heh-Vav-Heh. Cadê eles? Hein? Não apareceu um na história. Moisés declarou, quem é de Yud-Heh-Vav-Heh? Vem a mim. O Senhor já não havia consagrado todo primogênito? Logo, todo primogênito não era dele? Por que então eles não se reuniram ao lado de Moisés? A resposta está no contexto. Os primogênitos estavam envolvidos no desenfreamento da idolatria junto com todo o povo. Perderam. Você está vendo como que a coisa é séria? Olha aí, Porém, a tribo de Levi permaneceu fiel, não se contaminando com a rebelião de Israel. Por isso, foram os levitas que prontamente se apresentaram ao lado de Yud-Heh-Vav-Heh e seu servo Moisés. Os levitas agiram exatamente como o Senhor queria que os primogênitos agissem. Olha aí, o que o Senhor ordenou em Êxodo 32, 27 a 29, aos quais disse, assim diz Yud-Heh-Vav-Heh, o Elohim de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje uma bênção. Graças a Deus pelos levitas.
A tribo de Levi amou mais a Iud-Reva-Virê do que seus pais, mães, irmãos, esposas e amigos. Exatamente o que Yeshua, nosso Salvador, tem dito há 2 milênios em Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pesado? Dura essa palavra? Ou seja, os primogênitos, por causa da idolatria, se fizeram indignos de servir a Iud-Reva-Virê. A partir deste dia, os primogênitos perderam o direito, o privilégio de servir a Iud-Reva-Virê pelo serviço sacerdotal, que foi transferido por Iud-Reva-Virê a Levi, que passa a assumir o compromisso de servir a Iud-Reva-Virê com dedicação exclusiva. Olha aí, Números 8, 14 a 18. Separa os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Agora o Senhor já pegou eles. Ó. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito. Aí, ó, não quero mais os primogênitos. Eles não foram fiéis, mas os levitas foram fiéis. Então eu os tomo para mim em lugar dos primogênitos. De cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que, na terra do Egito, feri todo primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, porque os primogênitos não foram fiéis. Você está vendo como Deus se agrada da fidelidade? E fidelidade é espiritual, é fruto espiritual. Olha só, os primogênitos não geraram frutos espirituais. Os levitas geraram fruto espiritual. Então, quem iria ser sacerdote dentro de Israel eram os primogênitos de cada família de Israel. Olha que coisa tremenda que seria. Mas eles não foram fiéis. Não havia fidelidade neles. Mas em Levi, que não foi chamado, houve fidelidade. Então eles assumiram a posição pela vontade de Deus por causa da fidelidade deles. Deus se agrada da fidelidade. Por isso está escrito, ata a fidelidade ao teu pescoço. Ela tem que ser visível, não é guardada no bolso. Ela tem que ser visível, tem que ser reconhecida, ela tem que ser vista, por isso ela tem que ser atada no pescoço. Fidelidade não pode ser escondida. Fidelidade tem que ser sabida. Olha que coisa. Agora, se você não perguntou, eu pergunto. Mas os primogênitos foram consagrados a Iud-Reva-Virê. E consagração tem resgate? Aí está o problema. E não existe desconsagrar. Como fica então isso? Inicialmente, todos os primogênitos de Israel pertenciam ao Senhor, pois ele os poupou durante a última praga no Egito, lembra? No entanto, devido à idolatria do povo de Israel, os primogênitos não assumiram a posição designada por Iud-Reva-Virê, a posição sacerdotal, e, por consequência, perderam o direito ao serviço sacerdotal. Em vez de exigir o serviço direto de cada primogênito, Iud-Reva-Virê permitiu o resgate deles e transferiu a responsabilidade sacerdotal à tribo de Levi. Assim, o resgate dos primogênitos simboliza sua substituição pelos levitas no serviço sagrado.
Por isso que existe o que? O resgate dos primogênitos. Mas você sabe que não há força no céu ou força na terra capaz de se opor à vontade do nosso Pai Celestial. Os primogênitos frustraram a Deus. Os primogênitos não foram fiéis a Deus, mas Deus escolheu os primogênitos. Mas Deus, Ele sabe como trabalha. Então, os primogênitos naquele período, naquela geração, não foram fiéis. Então Ele transferiu para os levitas, que foram fiéis. E até o dia de hoje, em Israel, são os levitas que servem ao Senhor. E quando reconstruir o templo, são os levitas que estarão trabalhando no templo, servindo ao Senhor. Porque Deus é quem substituiu. Mas, meu irmão, ninguém pode frustrar Deus, pode? Nem o homem, ninguém pode. Presta atenção como Deus é tremendo, gente. Cada vez que eu leio a Bíblia, mais impactado eu fico. Mas você sabe que não há força no céu ou na terra capaz de se opor à vontade do nosso Pai Celestial. Se Ele inicialmente separou os primogênitos para sacerdócio e por causa da falha humana permitiu uma mudança para a tribo de Levi, que demonstrou fidelidade a Ele, isso revela o caráter soberano de nosso Pai e a sua vontade. E é justamente por essa soberania que no novo pacto vemos a posição dos primogênitos assumir o sacerdócio. Como Deus é tremendo. Veja aí, agora nós vemos a posição de sumo sacerdote retornar para a mão de um primogênito, pois Yeshua é o primogênito da sua mãe Miriam. Veja em Lucas 2,7, e teve o seu filho primogênito, envolveu em faixa e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então ele abriu a madre da mãe, e é o primogênito de toda a criação. Veja Colossenses 1,15, o qual é a imagem de Elohim invisível, primogênito de toda a criação. É o primogênito dentre os mortos, Colossenses 1,18. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Ele é o primogênito entre nós que cremos e nos tornamos seu irmão, e com ele nos tornamos, como ele, nos tornamos filhos de Yud-Heh-Vav-Heh. Veja em Romanos 8,29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E mais, veja o que o irmão de Yeshua, Yaakov, Tiago, diz lá em Tiago 1,18. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então nós também somos transformados em primogênitos. Deus é perfeito, gente. Se somos primícias, somos primogênitos. É por essa razão que está escrito em Hebreus 12, 22 a 23. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade de Elohim vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Yud-Heh-Vav-Heh, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. No final, a soberania de Yud-Heh-Vav-Heh permanece, pois o sumo sacerdote, que é Yeshua, é primogênito, e tanto os judeus como os gentios que creem em Yeshua se tornam primogênito e formam a igreja dos primogênitos. Logo se cumpre o que disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito. Louvado seja o nome do Senhor. Shabbat Shalom. Deus é tremendo. É ou não é tremendo?
É ou não é poderoso o amigo do pai Abraão?